Vou deixar mais um áudio gravado falando sobre uma temática diferente, que é sobre algo essencial, que sempre foi essencial e que sempre vai ser essencial nas relações sociais, que é o respeito e também o desrespeito. Então, vamos falar sobre isso. A questão social envolvendo isso é que desde que a sociedade existe a necessidade das pessoas se respeitarem para poderem conviver bem umas com as outras, para poderem conviver em harmonia umas com as outras e para que as coisas venham fluir bem, né? Para que haja progresso social, para que haja realmente evolução, né? E a questão do respeito é fundamental para isso, dos vizinhos não colocarem som alto. Então, mas essa questão, hoje em dia, na nossa sociedade brasileira, e aqui especificamente trazendo à tona as minhas experiências a respeito disso, essa relação realmente hoje em dia de respeito entre as pessoas tem se tornado algo completamente em queda, porque as pessoas não estão se respeitando mais como devem se respeitar. Porque justamente estão se deixando serem conduzidas por sentimentos negativos. Estão se deixando a ser conduzidas por sentimentos ruins. Então isso tudo afeta o ser humano e faz com que ele afete o outro, né? Isso tudo faz com que o ser humano não venha compreender bem a situação do outro e venha apenas a compreender a sua própria situação, o que é regresso, o que é falência social. Uma pessoa compreender apenas o que ela quer para si e não o que ela quer para o outro. Não existe uma questão de harmonia, né, de concordância. Então isso é queda. Então isso é chão. Então justamente isso é que faz com que haja brigas, confusões, haja mortes. E então a Constituição está aí para garantir o direito a todos, mas não garante na prática o direito a todos. Esse é o problema do desrespeito constitucional em relação à pessoa. Porque assim a pessoa não se sente representada e isso dá motivos para que a pessoa venha desrespeitar umas às outras porque olha só, quando a pessoa observa bem, quando as pessoas observam bem, as pessoas que têm inclinação para isso, observam bem a Constituição, observam bem que ela não se aplica direito às nossas vidas totalmente, e as penas, as sentenciações para pessoas que não cumprem as leis não são completamente pesadas, isso significa que as pessoas que têm inclinação para a desobediência, para praticar o mal, vão se fortalecer. Isso vai gerar um desrespeito maior. Isso vai aumentar o desrespeito na sociedade. E então, se tratando disso, é que devemos observar bem as coisas, né? E não se deixar levar por sentimentos negativos. E não se deixar levar por sentimentos ruins. Devemos realmente nutrir o bem no nosso interior. E seguir esse bem, nutrir o bem, se nutrir de positividade, de coisas boas, se nutrir de Deus, se nutrir de Cristo, para que não venhamos ser objeto de perturbação social, ser objeto de transtorno social, que são problemas e mais problemas sociais. Então a gente tem que ter consciência, né? Porque o que vemos mais no século XXI, na nossa sociedade, eu creio que não é só na nossa, eu creio que é um problema também
capitalista, eu creio que é um problema capitalista do capitalismo, do subdesenvolvimento. Então, eu envolvo com isso diversos países, eu envolvo com isso múltiplas nações, porque isso é um problema ao qual ocorre com países também não estabilizados completamente economicamente, que é o subdesenvolvimento. Então, isso tudo faz com que o problema da diferença social entre ricos e pobres faz com que as pessoas venham a problematizar umas às outras, porque isso faz com que as pessoas nutram sentimentos negativos umas com as outras, porque existe uma grande diferença entre os bem-afortunados e entre os mal-afortunados. Isso gera inveja, gera rancor, gera ódio e favorece a criminalidade também, né? Muitas pessoas entram para o crime para conseguirem ter o que os ricos nesses países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, têm e ostentam que têm. Pessoas muito afortunadas. Existe uma diferença muito grande, muito gigante, muito colossal, muito grande mesmo, entre ricos e pobres. Então essa diferença grande faz com que os ricos venham a possuir tudo, praticamente ostentar ainda mais se tratando do Brasil, com a música, com a questão da mídia do funk ostentação. São pessoas que ostentam, etc. e tal, e a música gera influência nas pessoas. Toda a música gera influência para quem quer ser influenciado pela música, pelo estilo musical, ao qual influencia e muda mentes, ao qual influencia e marca pessoas e marca vidas. Então, se tratando do funk, ostentação, faz com que muitos venham a ostentar o que têm. E os pobres, nessa grande diferença social, como é que ficam? Favorece a criminalidade. Por que o funk, então, não é proibido? Por que o funk não é proibido? Porque existe, de certa forma, favorecimento do Estado em cima disso, obviamente. Então existe uma diferença colossal. Isso faz com que as pessoas venham a agirem também de forma abusiva. Porque o mal não tratado é o mal que vai se alastrar. O mal não tratado é o mal que vai se ampliar. E disso tudo, pessoal, minhas pessoas, é que a sociedade vai ficar problematizada. Vai ficar com problemas. Então devemos tratar dessas coisas. Primeiro, criminalização do funk, porque o funk é um estilo musical que apoia a criminalidade. É o funk, e o funk sem ser proibidão. Ele é um funk, olha só, ele é um funk mascarado, né? Você vê as questões sexuais no funk mascaradamente e as questões criminosas mascaradamente. Então por que não criminalizar o funk? Porque o Estado ganha em cima disso. O Estado lucra em cima disso. E isso favorece o caos social. Porque, como eu já falei anteriormente e falo aqui novamente, a elite quer ser elite e quer que haja diferença mesmo. Porque assim isso tudo favorece a esquerda, favorece o socialismo / comunismo. Favorece o estresse social, o caos social. Eles querem isso, pessoas ignorantes. Eles querem isso, pessoas sem estudo, sem instrução. Para quê? Para que venham, o que eu já falei anteriormente, se manter no poder. Para que venham se manter mandando. Para que venham se manter lá no alto. Então a gente tem que acordar e deixar o desrespeito de lado. A gente tem que acordar e deixar
essas coisas ruins de lado. Como acordar e como deixar de lado? Cristo oferece para a gente o seu braço forte, braço invencível, braço de Deus. Para deixar o desrespeito de lado é agir de acordo com os princípios cristãos, porque são princípios nobres, de respeito, de amor, de perdão, de misericórdia, de salvação, de paz, né? Mas Israel era um povo guerreiro, era contra os inimigos de Deus, povos que desrespeitavam a princípios básicos de respeito, desrespeitavam, não tinham respeito, povos que agiam animalescamente. Esses povos, Deus levantou Israel para poder lutar, para Israel poder derrotar, para Israel poder vencer. E então, se tratando disso, é que somos o povo de Deus e lutamos contra as armas e contra as táticas do adversário. Então, desrespeito não, respeito sempre. Desrespeito nunca, respeito sempre. Porque isso tudo gera coisas boas, gera o amor, gera a compreensão, gera o afeto, gera a empatia, a simpatia, gera tudo aquilo que é bom e que é amor. O que é amor de fato? Amor está além do sentimento de sentir. É o sentimento de sentir, mas está além. É a compreensão racional, é o amor. Também é o amor. O amor compreende, o amor entende. O amor também racionaliza. O amor também estrutura as coisas. O amor também serve para poder manter as coisas adequadamente bem. E então, o que adianta o sentimento do amor sem que haja racionalidade? Não existe isso, existe o amor e a razão. Então não existe essa dissociação de quem tem amor, não existe. Se tem amor, tem razão. Se tem razão, obviamente, não se sente o amor, se tem amor também. Então é isso que eu deixo para vocês. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade e deixo esse áudio gravado. Em nome de Jesus, amém.